Velho rico e safadinho com uma cabeça bem careca foge um rico emergente em seu Peugeot e mostra isso pra milhões de pessoas nas redes sociais. Poderia ser um título de X-Vídeos, mas é só a internet brasileira. Bom, provavelmente eu tô meio atrasado nessa pauta, mas o que eu vou fazer? Eu vou dar uma analisada na treta, eu nem chamaria de treta pra ser sincero, no caso TK versus Luiz Barsi, pra gente ver o que a gente consegue tirar e o que realmente aconteceu, ou mais ou menos o que aconteceu. Enfim, antes, deixa eu me apresentar, eu sou Pedro Vasconcelos, sou roteirista, já escrevi pra uma galera e agora eu tô aqui tentando criar o meu canal, focado em mercado financeiro e marketing, ou marketing para o mercado financeiro. Contextualizando, TK é um cara que vende carros, que ostenta bastante, usa a ostentação como uma ferramenta de marketing, enquanto o Luiz Barsi é o nosso Warren Buffett, é o cara que conseguiu ficar bilionário só investindo em ações, digamos assim, e os dois se encontraram. E aqui eu vou trazer alguns vídeos falando sobre. E o primeiro é esse aqui, Carros do Bilionário Barsi. Eu coloquei mais ou menos numa ordem que leve a gente pra uma linha de raciocínio onde a gente possa falar sobre coisas, não necessariamente na ordem dos acontecimentos, tá bom? Então esse aqui é o primeiro. Ele tem 4 bilhões investido e é um cara que o tapete do carro dele é de... Não, que borcão, é papelão. E é acionista. Papelão, e ele é um dos maiores acionistas... Não, mas ele é um dos maiores acionistas da marca de tapete e tal. Ele tem 15% da... Sabe a Taurus, Revolve? Ele tem 15% da Taurus. O cara é bilionário. Eu vou falar os carros da garagem dele. Uma Saveiro, velho. Tigo 11, que vai trazer pra vender aqui. 11. Um Peugeot. Um Honda City. Nivus. Não, Nivus não era dele não, pô. Não tem. Enfim, tinha mais dele, tem 5 carros. Se juntar tudo, não dá. Respeito, é o modo de vida dele. Mas, pô, por que o cara quer tanto dinheiro pra andar de porcaria? Então, mas Então, aí tem aquela primeira questão, né, de que assim, nem todo mundo se importa tanto com carro. Carro é um objeto de desejo pra muita gente, mas pra mim, por exemplo, não é. E eu conheço muita gente que não é. Enfim, vamos prosseguir. Mas assim, mas a resenha foi essa. Eu fui lá fazer o controle, minha vontade era falar assim, seu Barça, ninguém vive 100 anos. O senhor... O dinheiro não tem, o caixão não tem gaveta. Mas como é que eu falo isso pra um senhor de idade de 86 anos? Então, Você tem que ter maior. respeito, Você tem que ter. Você tem que. E outra, sabe o observador. que ele falou pra mim? Falou assim: você nasceu pra ser dono de pequenos negócios. Alô. Ele falou. Aí eu falei assim, seu Bastião, eu tenho 45 anos, eu sou velho. Ele falou, você é muito novo. Então me ensina, faz o grupo do WhatsApp, você me ensina aí. E eu acho então, que não é um Eu tentei problema. fazer uma resenha, mas tentando falar algumas coisas que eu pensava, mas eu não podia com os dois pés no peito. Tipo assim, eu vou na manhã, o senhor de... Primeiro, vamos falar sobre esse negócio de pequeno negócio, que é um assunto interessante. Vamos supor que você tem a opção de ter ou um imóvel de 200 metros quadrados ou um imóvel pequeno. Qual que você prefere ter? Enfim, a mesma localização. Em tese, normalmente, o pequeno, 10 metros, 20 metros, ele vai ter uma rentabilidade maior por metro quadrado, por causa de uma questão de proporção mesmo. Negócios pequenos, eles podem ser uma ótima geração de renda. Porque primeiro que o lucro vai todo pra você, já que você é o único dono. Segundo que, cara, você não tem grandes custos. Ele falar que o cara nasceu pra ter negócio pequeno, eu também não vejo como um problema. Vamos pro próximo, na verdade. Carro do Barsi que tem papelão de tapete. Ó, isso daqui é um... Papelão. Não é papelão, é carpete e clabinho. Então, aqui entra a parte do papelão que o pessoal ficou pegando no pé do Barsi. Não é papelão, é tapete Klabin. Klabin é uma das maiores empresas da Bolsa Brasileira. É uma empresa que o Barsi é um dos grandes acionistas. É uma empresa de papel e celulose. Então ele prefere ter um tapete da Klabin do que ter de qualquer outra marca, sendo que ele poderia comprar o melhor tapete do mundo. Porque também é uma forma dele se lembrar ali de onde ele veio. É uma marca da história dele. Aquela empresa foi importante pro crescimento do patrimônio dele. Cara, não dá pra simplesmente disso que não é algo que significa pouco. Provavelmente, assim, de certa forma, eu até diria que esse tapete aqui da Klabin vale mais do que muitos tapetes tecnológicos. Até porque valor e preço são coisas diferentes. Olha lá. Meu Deus. Ele é um dos maiores acionistas da Klabin. Empresa na bolsa, papel celulose. Não dá pra eles mandar um tapete pro senhor? E o Primo Rico ele meio que explica, só que eu senti que nem todo mundo entendeu, principalmente porque aqui na legenda você percebe que o nome da Klabin já tá escrito errado. Então, eu não sei, pra mim tá óbvio, mas a minha impressão é de que pros outros não está. Quanto que o senhor acha? Eu acho que ele vale 40 mil. Analisando aqui o mercado, o preço pela quilometragem, tá muito bom o preço. Você acha que você consegue vender pra gente 40 mil? Consigo por tudo, por ser
Do Sr. Barsi, Se você pela não cons- quilometragem. Vender por ser do seu Barsi. O Barsi é um cara que, além de ser bilionário, ele é um cara visto como um cara honesto, ele é um cara famoso. Então, a personalidade do Barsi, a pessoa Barsi, é um ativo em si só. E isso é uma coisa muito interessante também de você perceber. Então, cara, esse carro aqui é muito básico, mas é do Barsi. Outro ponto é que eu vejo muita gente analisando isso daqui como se fosse um confronto entre o New Rich e o Old Money. Então, o emergente é um cara que sempre foi rico. E o Barsi não é um cara que sempre foi rico. O Barsi é filho de imigrante espanhol. O Barsi, se você lê o livro do Barsi, você vê que ele era um cara pobre, que ascendeu socialmente. E que tem valores diferentes do TK. No livro dele ele fala sobre a importância da faculdade na vida dele. No livro dele ele fala sobre os estudos. E o TK é um cara mais vendedor. Então eu acho interessante a gente perceber isso, porque a gente acaba associando o cara old money com o cara que tem mais capital intelectual. E não necessariamente, porque os dois são emergentes, entendeu? A gente olha pros dois e a gente vê que eles são pessoas muito diferentes. Mas eles também não são tão diferentes assim. Deu pra entender o que eu quis dizer? Vale lembrar também que o Barsi ficou rico, porra, numa época que as ações brasileiras valiam quase nada, assim. Esse cara é mais velho do que a Bolsa Brasileira. Então tem uma QL de sorte no meio. Mas toda a riqueza, assim, o tamanho que ele gerou, bem com um pouco de sorte, não tem como. É uma pessoa que tem filosoficamente o direcionamento de ser dono de um pequeno negócio. Mas a gente pode aprender, mudar. E eu gosto de ser parceiro de um grande negócio. Então, mas assim, ó, eu tenho 45 anos, o senhor acha que eu sou novo? Então, a Barsi falou filosoficamente. Isso por si só já é uma diferença entre o TK e o Barsi. Por quê? O Barsi ele segue a linha da análise fundamentalista, de pegar uma empresa que ele vê que tem bons números, que tem uma boa consistência, investir nela pensando na aposentadoria. O Barsi criou a carteira bilionária dele pensando na aposentadoria. O TK é um cara que, como ele precisa pagar parcela de carro de luxo, precisa manter esse negócio, ele precisa de fluxo de caixa rápido. E, velho, não dá pra comparar as filosofias. Eu acho que, inclusive, o Barsi seria um péssimo mentor pro TK, porque o Barsi nem vendedor entendeu? Eu tenho 45 anos, o senhor acha que eu sou novo? Você é menino. Então, Você é meu filho. então assim, eu tô aberto aqui a aprender. Posso aprender. E aí a gente vê que quando não tava na frente do Barsi, ele falou sobre o estilo de vida do Barsi, lado a lado ao Barsi, a postura dele foi, porra, eu preciso aprender com você. Foi de muito mais humildade. Primeiro que o Barsi, por ser um cara tão foda, e que também é humilde, ele traz as pessoas pra esse lado. E segundo, de que existe uma hierarquia muito clara aqui. As pessoas admiram muito o Barsi, e as pessoas admiram muito os carros do TK. A Porsche não tem. Mas para que você precisa de carro de luxo? Primeiro, Para mostrar que você tem. não, calma. Primeiro pra gente sobreviver. A gente que vende carro de luxo pra sobreviver. Então, o dinheiro tem que girar. Então, né? Primeiro isso. Segundo, pô, um carro não precisa ser de esportivo, mas um carro de luxo. Se existe um carro de 100 mil reais, existe um carro de 1 milhão de reais, tem um motivo. Mas um carro de 100 mil reais, você tem 50 pretendentes. E o carro de 1 milhão, você tem meio pretendente. Você vê como é que é? Se eu colocar um carro Então, aí a gente tem essa correlação de que porque o preço é maior, o valor também é maior. E não necessariamente. Carro de luxo tem alguns problemas no sentido de que você se torna um alvo. Esse tipo de marca, ela se vende como uma forma de impressionar. Eu não vejo como um problema você querer um carro para impressionar outras pessoas, porque, querendo ou não, na sociedade que a gente vive, isso faz diferença sim. Você pode fechar negócios melhores, você vai impressionar mais gente, você vai levar mais mulher para dentro do carro. Só que o Barsi não precisa disso. E convenhamos que a pipa do vovô nem deve subir mais, né? Qual que é a diferença de preço e valor? A gente tem a clássica analogia do Adam Smith da pedra, da água e do diamante, que ele questiona por que a água vale menos que o diamante, sendo que a água é um recurso muito importante para a existência na vida, enquanto o diamante é uma pedra que brilha. Então, a gente tem muitas respostas para isso. E uma delas é oferta e demanda, outra delas é liquidez. Então, a gente não tá falando de a água tem um mecanismo, o diamante tem um mecanismo ali que a água não tem. Não, a gente só tá falando de jargão econômico. Se eu colocar um carro de 100 mil reais na minha loja, se eu colocar um carro de 100 mil reais na minha loja, eu tenho mais dificuldade de vender do que se eu colocar um carro de 1 milhão. Porque o público... Pois é, e esse negócio também é bem interessante. Agora aqui vamos ver mais um pouco sobre o TK. Tem 6 anos, vai fazer 7 agora no meio do ano. Aí tem a Ana que trabalha com a gente lá. Então a Ana faz a comida dela, a comidinha da minha filha. A minha comida da minha esposa, ela vai comer o quê? Pede tal restaurante. Eu peço iFood. Ó, de café da manhã eu peço. Caralho, tá brincando. Pedi café da Eu manhã. peço café da manhã.
O que você pede? Café da manhã? Vai Vai fazer um ovo, velho. Não, eu já peço pronto. Caraca, velho, vai fazer um ovo, velho. Ah, mas se eu peço, já vem da padaria bonitinho, quentinho, cheiroso, gostoso, já peço. Máquina de café expresso, eu tomo café com super coffee. Por que você toma café com super? Então, aí a gente volta pra aquele ponto que eu falei. Esse cara não consegue pensar no longo prazo com tanta facilidade quanto um Barsi, porque ele precisa pagar os 30 mil reais por mês de iFood. E, ao mesmo tempo, eu acho que seria ingenuidade da nossa parte simplesmente achar que isso aqui é uma coisa ruim, porque, primeiro, que gira a economia e blá blá blá, e segundo, que esse lifestyle dele traz ROI. Então, é justificável, entende? Eu acredito que não é 30 mil, eu acredito que ele tá subindo as coisas um pouco pra cima. É aquela história de você perguntar pra um cara com quantas mulheres ele ficou, ele vai falar um número pra cima, você fala com uma mulher, ela vai falar um número pra baixo. Eu acho que é mais ou menos isso nesse caso. Mas sendo 30 mil ou não, cara, é um mercado que exige esse tipo de coisa. E, obviamente, ele tá sabendo usar. E se no final do dia a planilha tá verde. E outro ponto, assim, que eu gosto de ver é que, mano, muita gente vai reprovar isso. Eu sei que vai, é muito óbvio. Ainda mais na nossa cultura que despreza esse tipo de ostentação. Mas se esse cara conseguir gastar 30 mil com iFood e consegue vender muito bem, alguma coisa esse cara consegue me ensinar, entende? Então é legal a gente ficar pegando esses pormenores. Vamos continuar. Porque eu Gasta gosto. 30 conto de iFood por Porque mês. eu gasto por aí. Se você mandar Porque, uma ó, o que eu faço? Ó, uma cozinheira não, calma. com a comida Ó, comprada, você gasta Ó, o que eu faço? Eu vou menos. falar. Café da manhã, café da manhã iFood. Aí almoço. Minha esposa fala, você quer almoçar o que? Ah, eu quero almoçar tal coisa. iFood, a gente pede almoço. Jantar. Todo dia. Vai jantar o que? Hoje eu quero comer comida do restaurante tal. Só que é sempre na dieta, né? Ah, pede comida tal. Imagina a quantidade de milhas que ele também acumula. Rodar muito dinheiro, dependendo do teu negócio, do teu caso, não é um problema. E a gente tá colocando 30 mil como um grande gasto. Na pessoa física é um grande gasto. Numa pessoa jurídica, será que é um grande gasto? Porque ele precisa desse personagem pra vender. Personagem entre aspas, eu também não... Enfim, então a gente tem sempre que colocar essas coisas em perspectiva. Pô, por uma pessoa física 30 mil é muita coisa. Uma pessoa jurídica, não necessariamente. Então ela já pede pra mim. E assim, ó, pede uma comida pra mim, pede uma pra ela. Como que foi pra você esse negócio aí? Assim, no primeiro momento não foi muito bom. Primeiro que eu não esperava que ia dar essa repercussão. Eu fui lá, coração aberto, nós até conversamos antes, eu falei, pô... Mano, você foi muito aberto. Esse foi o ponto. Você foi muito abertão, assim. Qual que era a minha preocupação? Assim, pô, lembra que até comentei com você, pô, é uma pessoa de idade, eu tenho que ir na manhã, eu não posso, tipo, ser o tecar, porque vai dar ruim pra mim. Mas você foi. Não, fui não, pô, se você olhar o vídeo, eu fui, tipo, na manhã, mas por que você não... Eu tratei ele igual criança. Porque se eu fosse mesmo... Realmente ele foi com muito tato. Ele foi tentando diminuir tudo que era óbvio que o Barsi ia reprovar. O Barsi com certeza não é um cara que ele venderia, mas uma associação de marca também que faria muito bem pra ele. Se fosse mesmo eu já ia falar, pô, mas você vai fazer o que com esse dinheiro? Caixão não tem gaveta, ia falar umas coisas a mais. E comecei a ver repercussão. Aí começou a ficar meio ruim pro meu lado. Aí a gente tem outros detalhes que isso tudo gera, que é ele posicionar a marca dele, os valores são esses, e quando você posiciona a sua marca, e você não tem medo de falar seus valores, por mais contraditórios que eles possam parecer pros outros, a galera que se identifica fecha mais ainda contigo. E obviamente a galera que não se identifica vai embora, mas se a pessoa não se identifica, meio que foda-se se for embora. Comecei a olhar os comentários, porque eu não olho o comentário, não olho o comentário, eu não olho o direct, não vejo nada. Mas eu fui querer ver, eu falei, acho que eu me ferrei nessa, né? No primeiro momento eu falei, me ferrei. Mais uma fria que o Nico mostrou. Mais uma fria que o Thiago nem me colocou. Só que foi passando os dias, eu fui começando, aí começou a ficar bom. Empresas procurando pra querer fazer contratos, empresas que já estavam na geladeira, o contrato que deu certo começou a reativar. Olha só. Aí eu falei assim, não foi tão ruim. Agora aí... Pô, ser jantado, como o pessoal ficou dizendo, e depois vendeu uns 3 carros de 1 milhão. Eu acho que é uma janta que eu deixaria o Barsi pagar pra mim, né? A gente teve algumas falhas técnicas, então eu vou fechar esse assunto aqui no áudio mesmo. Um ponto que eu acho importante é que a gente fica meio que tentando julgar o TK por causa dessa ostentação, e a nossa cultura não gosta dessa ostentação ao mesmo tempo que gosta, né? E a questão é que essa ostentação dele dá ROI, ele vende por causa dela. Então, essa ostentação, de certa forma, ela entra como um custo de marketing, ela não entra como um passivo, e isso é muito interessante. Ao mesmo tempo que eu acho que ele exagera alguns números, então, porra, tudo aquilo de iFood, eu duvido. É a mesma lógica do você preocupar com o cara quantas meninas de iFood vai jogar pra frente, pra cima, sabe? Como eu disse, ele foca ali nos new reaches, porque é quem mais se preocupa. Bom, então eu vou ficar por aqui. Se inscreva pra ajudar a fazer mais vídeos e a ter equipamentos melhores que não falhem no meio. Até!